Você já se perguntou quantas estrelas há no céu? Ou quantos grãos de areia temos na praia? Ou então, por que temos tantos tipos de seres vivos? Terrestres, aquáticos, aves, insetos? Ou se você for um pouco mais curioso, talvez já tenha se questionado quantos átomos há no universo. Mesmo que você não saiba esses valores, você concorda que eles são valores muito grandes. A minha pergunta agora seria por quê? Por que temos uma criação tão vasta? Será que isso revela alguma coisa sobre o Criador? Faz sentido tentarmos conhecer um artista através da sua obra, pois a obra criada sempre carregará traços do seu Criador, do seu autor. Senhoras e senhores, eu sou Jonathan Jones e você está no canal A Física do Criador. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, gostaria de focar e analisar um pouco mais da criação para entender um pouco mais do Criador. Há alguns dias eu estava no meu serviço reparando num quadro de Van Gogh e eu achei muito interessante. Os traços eram traçados brutos, não havia curvas suaves. Ele tinha umas pinceladas assim bem grosseiras. E é curioso que se nós formos procurar, nós vamos ver que Van Gogh ele era marcado muitas das vezes por contrastes emocionais e até mesmo contrastes fortes. Parece que de alguma forma ele passou isso para a sua obra, através da sua pincelada bruta. E aí, imagina se nós fizermos isso para o universo. Se nós olharmos para o universo, para toda a obra criada, e através daquilo que nós olharmos, tirarmos ou então tentarmos extrair características daquele que criou todas as coisas. E aqui já gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, haverá momentos no vídeo que ao invés de Criador eu falarei Deus, ou ao invés de Deus falei Criador. Eu vou chamar aqui o Criador de Deus. É o nome que nós iremos dar. E por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo nós vamos partir já do pressuposto que existe um Criador, que é Deus. Haverá vídeos em que poderemos discutir a razoabilidade de se crer na existência de um Criador em Deus. Mas nesse vídeo nós iremos já partir do pressuposto de que existe e nós iremos tentar conhecê-lo um pouco mais a partir da análise da sua criação, em particular da vastidão da sua criação, e então enxergar essa característica que eu gostaria de destacar nesse vídeo, a sua extravagância. E por que eu falo isso? Porque é um dos objetivos desse canal, né? Traçarmos linhas de raciocínio para ver a razoabilidade de se crer num Deus, num Criador, antes mesmo de dizer quem é esse Deus. Então é mais usar ferramentas, e a física, para mim, é uma ferramenta, um instrumento que revela isso, a capacidade de observar a natureza, de ver toda essa maravilha que nós vemos, né, na natureza, toda essa grandiosidade, são instrumentos que são razoáveis de se utilizar para crer na existência de um Deus. Mas não é o foco do vídeo de hoje. O foco do vídeo de hoje, voltando aqui na parte da criação, olhando a criação, vamos analisar um pouco a sua extravagância. Para darmos continuidade aqui ao nosso raciocínio, vamos pensar nas crianças. Toda criança gosta de desenhar. E por mais criativa que ela seja, os desenhos dela não passam de algumas dezenas de objetos desenhados. Por exemplo, se ela fizer uma paisagem, ela pode talvez desenhar um gramado, uma casinha, uma árvore, o sol, as nuvens, mas não vai ser muito além disso. Não vai ter uma riqueza de detalhes. Ela não vai se preocupar em desenhar cada célula, desenhar os órgãos internos ali. Talvez se ela desenhar os pais dela de mãos dadas, não vai desenhar os órgãos internos. É só o grosso ali, o escopo. E talvez você possa dizer, tá, mas é uma criança. Mas mesmo um adulto, ou até mesmo um artista profissional, ou até mesmo Van Gogh, que nem nós citamos aqui no início do vídeo, ele nunca vai passar para o papel a riqueza de detalhes que ele idealizou. Toda vez que um artista for passar para o mundo real aquilo que estava no seu mundo ideal, ele vai sair de uma forma limitada, pois a obra criada sempre é menor do que o seu criador. Agora, imagine se nós aplicarmos esta linha de raciocínio para a natureza, para o Criador. Se uma obra criada sempre é menor do que o seu Criador, quando eu olho para
a vastidão do nosso universo, de toda a criação, eu me espanto em imaginar o tamanho daquele que criou todas essas coisas. E então, voltando para a pergunta, por que uma criação tão vasta, tão grande? E aí então eu poderia pensar que é porque o Criador, Deus, ele é extravagante, ou então, se preferir, criativo. Extravagante pode significar algo fora do comum, ou até mesmo esbanjador, que gasta muito. Mas aqui, extravagante, eu quero dizer no sentido de que parece que Deus não economizou na hora de criar. Ele não poupou ali esforços, não economizou na hora de diversificar. Desde o micro, os micro-organismos, os insetos, ou até menor, os átomos, sabe? Todo o universo microatômico, até todo o universo expansível que nós vemos, sabe? As galáxias, as estrelas, os planetas. Parece que ele não poupou na hora de criar. Mas sabe o que ainda me parece mais intrigante? E se na verdade ele não tivesse sido extravagante? E se na verdade ele tiver economizado? E aí como assim? Talvez você pode perguntar, ué, mas agora está indo contrário ao vídeo, né? Mas só uma possibilidade que eu gostaria de levantar agora. E se na verdade a gente olha para tudo isso e acha grandioso, imensurável, só porque nós estamos comparando com o nosso próprio tamanho e com aquilo que nós estamos acostumados no dia a dia. Por exemplo, existem bilhões de estrelas nos céus, mas ninguém tem bilhões de peças de roupa no guarda-roupa. Existem incontáveis números de grãos de areia no mar, mas ninguém tem incontáveis carros na garagem. O que eu estou querendo dizer é que são números que nós não estamos acostumados a trabalhar no dia a dia. E aí, por isso, quando olhamos, achamos que é grande. E aí, e se Deus, na verdade, nem tiver usado tanto do seu poder assim, ter sido só algo tranquilo para ele, só algo ali pouco, mas para a gente, que não estamos acostumados com isso, olhamos e achamos tão grandioso. Seja qual for o caso, se Deus realmente tivesse sido extravagante, ou se ele tiver economizado, perceba que em ambos os casos, nós vemos que o Criador, ele é extraordinário. Tipo, ele é muito grande, porque em ambos os casos, a partir da criação que nós olhamos e admiramos, e nós concluímos que a criação sempre é menor do que o Criador, eu posso ver, caramba, Deus, ele realmente ele é imensurável. Mas, para ser sincero, tem algo que eu acredito. Eu acredito que Deus nos fez do tamanho que fez e nos fez trabalharmos com números razoavelmente pequenos no dia a dia, justamente para contrapor com a vastidão da sua criação. Porque eu penso e eu acredito que ele gostaria que nós contemplássemos a criação e, através disso, nos admirássemos e imaginássemos como ele é. Para mim, é como se ele fez do jeito que fez, justamente para que nos surpreendêssemos, justamente para que olhássemos para tudo isso e pensássemos, uau, caramba, imagina o Criador. Então, é como se fosse uma forma até mesmo de se comunicar conosco, até mesmo de se revelar conosco. Eu acredito que as coisas foram feitas como foram feitas, porque este Criador, seja ele quem for, não estou nem entrando nem no mérito de quem é Deus, mas entrando aqui no mérito de que existe um Criador a partir da análise da obra criada. Esse Criador, ele quis se revelar e se comunicar conosco. Não me parece que as montanhas, as nuvens ou uma concha do mar consegue olhar para a criação e admirá-la. Essa capacidade de pensar e refletir me parece única do ser humano. O que me leva a pensar mais ainda no carinho que esse Criador teve por nós, pois nos escolheu não apenas para ser a sua criação, mas para termos a capacidade de admirar tudo que ele fez. Eu creio, através dessa análise, que o Criador, seja ele quem for, ele se importa comigo e com você. Deus, ele é extravagante. Pelo menos no nosso referencial, ele é. Ele quis se revelar assim.
E para quem mais no universo ele poderia se revelar assim, se só a nós foi dada essa capacidade de pensar e refletir e de admirar? Talvez você pergunte, mas Jonathan, você não foi em cada canto do universo para saber que é só nós que temos essa capacidade de admirar. Bom, é verdade, eu não fui em cada canto do universo, nos limites, né, do universo conhecido e desconhecido. Eu não posso te afirmar que não exista outra criatura ali que não admire a Deus, pelo menos empiricamente falando, né, ou cientificamente falando. Mas basta nós olharmos por tudo que nós conhecemos e nós vemos que o ser humano ele é diferenciado nesse sentido. Então, seja como for, ainda que exista outras criaturas, perceba que foi nos dado essa capacidade e me faz pensar que ele escolheu se revelar para mim e a você. Pois somente no universo observável, somente no nosso planeta, olha a imensidão de coisas que existe. Olha a grandiosidade de conhecimento, a grandiosidade de profundidade em tudo que você vai se aprofundar. É um mar de conhecimento, né? Nos átomos, nas moléculas, no céu, nas nuvens. E dentro de tudo isso que nós vemos, somente nós temos essa capacidade de admirar a obra deste Criador. Eu creio que esse Criador, ele quer se revelar. E ele também se revela através da sua criação. Bom, eu sei, talvez alguém possa pensar, nossa, esse papo talvez seja bastante viajado, ou então alguém possa dizer, poxa, você está forçando a existência de um Deus. De novo, eu repito, nesse vídeo estamos partindo do pressuposto de que um Criador existe. E a partir desta análise, olhando a natureza, olhando a sua criação, nós estamos concluindo algumas coisas sobre ele. Mas, de novo, isso é como eu vejo e é como eu estou passando isso. Mas o convite é para refletir, o convite é realmente reflexão. Né? O que você acha quando você olha para toda essa criação? Tipo, não é, no mínimo, questionável? Por que tão grande? Por que tão numerável? E por que só dado somente a nós essa capacidade de olhar todas essas coisas, de admirar, de contar, sabe, de se questionar? Por quê? Né? São as perguntas, dizem que são as perguntas que movem o mundo. Né? E são as perguntas que estão movendo este vídeo. São as perguntas que estão movendo toda esta linha de reflexão. Esta reflexão neste momento, por quê? Por que tão inumerável? Por que tão grandioso? Por que tão incontável? Por que tão distante, né, da nossa realidade? Sabe? O que vem a mim é isso. É justamente para olharmos e admirarmos e contemplarmos. E então tentarmos imaginar quão grande é aquele que fez todas essas coisas. E seguindo esta linha, né, de raciocínio de que esse Criador exista, de que ele é muito poderoso, conhece todas as coisas e de alguma forma tem uma preocupação especial conosco, eu gostaria de ler um parágrafo aqui, um pequeno texto que casa com o que estamos falando, né, com essa ideia. O texto diz o seguinte: bilhões de estrelas no céu, incontáveis planetas pelo universo, na Terra, imensurável número de plantas, peixes, animais terrestres e aves. Um Criador tão vasto, grande e poderoso, porém detalhista, íntimo e particular. Tem todo o universo e natureza para si, mas ainda assim se preocupa e lembra-se de mim. Me conhece e me chama pelo meu nome. Bom, meus amigos, este foi um vídeo da análise, né, desta característica do Criador e de como, curiosamente, parece que temos um lugar especial nesta criação toda. Pela nossa capacidade de pensar, de refletir e de admirar tudo aquilo que ele fez. Mas esse foi um vídeo, esta é com a minha opinião, com a minha visão, né, esta é a minha visão que a física, que a observação me leva a concluir, mas, de novo, o objetivo é que você exerça esta capacidade que o ser humano possui de analisar, de admirar. Admire realmente, admire a criação, admire os quadros pintados por homens, admire os quadros pintados pelo Criador, a natureza, o pôr do sol, o nascer do sol, né? E que possamos, de forma sincera e genuína, buscar mais conhecimento,
buscar mais saber das coisas, buscar mais conhecer, né, este Criador. Se você concluir, assim como eu, que existe um Criador, que possamos usar essas ferramentas que Ele tem nos dado para conhecer mais a Ele, pois eu acredito que Ele quer se revelar. Senhoras e senhores, meu muito obrigado se você chegou até aqui neste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, e até mais.